E o apagão cibernético global, registrado nesta sexta-feira, expôs a fragilidade dos sistemas de comunicação mundiais. Essa falha gerou um verdadeiro caos em várias áreas, como aviação, serviços bancários, de saúde e até emergência. Então, para a gente entender exatamente quais são os perigos e as consequências deste apagão, vamos conversar a partir de agora com Edson Machado Filho. Ele é o coordenador de empreendedorismo e inovação do IBMEC São Paulo, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar nesse momento tão incrível que a gente passa. A última vez que a gente viu isso foi quando o WhatsApp saiu do ar e também a gente não sabia como comportar. Então, estou aqui para ajudar, por favor, seja à vontade. E essa foi a grande questão do dia de ontem, né? Como é que um problema na atualização de uma plataforma de uma empresa de cibersegurança acaba impactando tantos serviços, né? Setores, empresas em diferentes países. Qual é a reflexão que a gente precisa fazer? Os sistemas ao redor do mundo são tão frágeis, tão vulneráveis assim? Na verdade, para mim, vou parafrasear aqui o Paracelsus, que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Aquilo é uma plataforma de para proteção de cibersegurança de uma Big Tech que a gente não pode contestar a qualidade dela. Ela é a plataforma de cibersegurança dela, que é o Falcon, né, da CrowdStrike, que entrou em colapso com a sua atualização. Então, quando a gente acontece isso, quer dizer que a nossa própria segurança é a que causa o problema, fica complexo da gente entender como a gente pode se defender de um programa desse tamanho, né? Principalmente quando nossos dados estão na nuvem, porque foi o que aconteceu. Quem precisava acessar dados na nuvem, como transação bancária, como voos, como hospitais, realmente passou por um apuro. Pois é, agora, no Brasil a gente pôde observar que houve consequências, talvez uma escala menor do que outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Só que os sistemas das companhias aéreas, como você bem lembrou, bancos, empresas de comunicação, foram impactados. Agora, isso também aconteceu em sistemas governamentais. Isso preocupa. Isso aconteceu, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. É importante a gente refletir também sobre o cenário da cibersegurança no Brasil. Como nós estamos diante de países do primeiro mundo? Olha, do ponto setorialmente, por exemplo, a nossa política bancária é muito forte. Nós temos ainda alguns gaps em cibersegurança. Eu acho que o problema todo aconteceu por 3 fatores. Aconteceu por quem usa esse tipo de plataforma, quem contrata nesse tipo de plataforma esse tipo de cibersegurança, e em terceiro, que é o mais importante, que é a atualização sendo automática. Ou seja, precisariam ter esses 3 fatores para afetar qualquer processo. Por que no Brasil foi tão menos sensível? Porque só 7% de todas as nossas instituições usam esse tipo de cibersegurança. Este específico que deu problema, tá? Quanto a 82% dos Estados Unidos que usam esta plataforma de cibersegurança. Então, o impacto foi menos sensível. Mas, enquanto a gente usar os nossos dados na nuvem e não ter uma redundância, um plano B, dentro das nossas próprias plataformas, nós vamos estar suscetíveis a isso, não tenha dúvida nenhuma, em qualquer setor que a gente esteja. Agora, Edson, houve relatos, inclusive, de que criminosos teriam usado esse apagão cibernético para aplicar golpes e também coletar dados de usuários. Como é que os criminosos se aproveitam e se utilizam dessa fragilidade dos sistemas, que também acaba sendo um problema em grande escala, mas para se beneficiar e acabar ludibriando os usuários, muitas vezes, que tentam acessar os seus dados? Então, como a gente ficou, pelo menos, isso aconteceu a 1h09 de Brasília, quando o sistema caiu em cima dessa cibersegurança potencializada, mas nessas 2 horas em que a gente não teve acesso aos nossos dados, não teve acesso a operações bancárias, qualquer pessoa que pudesse burlar ou criar uma coisa fake dos nossos dados
se usaria disso. Nós ficamos 2 horas sem ter controle, por exemplo, de um Pix, de uma transação instantânea até. Hospitais não conseguiram fazer operações porque não tinham acesso aos prontuários dos próprios pacientes. Então, nesse gap de tempo, qualquer pessoa que possa criar um aplicativo falso ou criar um falso caminho para criar dados falsos, conseguiu fazer assim que voltou transações ilícitas e que não eram das pessoas, na verdade. Então, fica fácil. Você abre uma brecha, principalmente uma brecha na nuvem, que é uma brecha bastante sensível a todos os sistemas que trafegam online, que trafegam em tempo real. O apagão cibernético em análise, nessa entrevista especial com Edson Machado Filho, coordenador de empreendedorismo e inovação do IBMEC de São Paulo. Possivelmente tivemos uma queda na conexão com o Edson, a gente vai retomar essa entrevista em breve, esperamos que a gente consiga retomar esse contato com ele para tratar das questões que envolvem esse apagão cibernético. Houve problemas sérios que aconteceram nos países que se utilizavam dessa tecnologia da empresa que teve o problema na atualização desse software, mas também houve casos pontuais no Brasil, sobretudo companhias aéreas, empresas de comunicação, bancos, mas também alguns usuários de outros segmentos apresentaram problemas justamente na maneira como eles tratam as questões sensíveis que envolvem os seus softwares e também os seus arquivos. Bem, a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco com o nosso convidado, porque é importante também a gente refletir sobre como o usuário, o cidadão comum, a pessoa que tem os seus arquivos no computador, mas se utiliza daqueles aplicativos para acessar a sua conta bancária, acessar as informações de uma viagem que eventualmente ela tenha contratado, esse tipo de informação fica vulnerável diante de um problema como esse? Enfim, Edson, acho que conseguimos retomar o contato contigo. Agradeço por você continuar com a gente. A pergunta é importante para, inclusive, sugerir para as pessoas como elas devem proceder em uma situação como essa. Porque a gente vive em um mundo completamente digitalizado e conectado. E grande parte dos arquivos da nossa vida, hoje em dia, está na nuvem. Como é que o usuário, o cidadão, deve se proteger diante de uma situação como essa? Bom, eu acho que o principal disso tudo é uma atualização automática do sistema. Você deve pensar antes, tá? Todos os grandes sistemas hoje fazem atualizações mais programadas. Então, houve essa atualização à 1 da manhã. Se você tivesse que autorizar esta atualização no seu sistema, você teria visto todo o problema que aconteceu durante o dia e provavelmente o seu sistema, a sua empresa, o seu departamento de TI não acionaria esta alteração. Ou seja, você ser dono da sua alteração, eu acho que é um fator primordial dentro dos seus sistemas para que você possa fazer ou não e não ter a atualização automática. Nossos celulares fazem atualização automática também, né? Saiu uma nova versão e assim que você liga, ele atualiza. Eu acho que o fato de você poder esperar, olhar e falar assim, não, eu espero para ver o que houve. Se a pessoa que não fez a atualização, por exemplo, nesse momento, não sofreu com nenhum problema. Então, você ser dono da sua atualização, um fato preponderante disso. Outro fato importante é que a nuvem ela seja o seu backup, ela seja a sua redundância, que os seus dados principais estejam em equipamentos de sua propriedade. Ou seja, se você não puder acessar o seu computador, se você não puder acessar o seu celular com os seus dados, você tem a nuvem como uma redundância, você tem a nuvem como algo em que você possa, aí sim, quando não tiver acesso ao seu equipamento físico, aí eu estou dizendo, você poder acessar isto, mas não todos os seus dados estarem na nuvem. Eu sei que isto é uma coisa que torna muito caro para as grandes organizações terem seus próprios processadores e não deixar seus dados na nuvem. Mas eu acho que seria, mediante o ocorrido, uma
situação bastante pensável para as organizações. É isso, o seguro morreu de velho, então possivelmente é importante guardar também os arquivos em um HD externo, possivelmente. Agora, Edson, bom e velho HD. Sem dúvida alguma. Agora, pensando na proteção de dados, a gente também precisa fazer uma rápida avaliação da LGPD e se aquelas pessoas que têm acesso aos dados sensíveis das pessoas, se elas têm, eu digo, empresas, enfim, companhias, se têm respeitado o que manda a legislação. Bom, no nosso caso, a LGPD é uma lei nacional. Sim. Quando a gente vai para a nuvem, nós nos tornamos vulneráveis a tudo aquilo que possa fazer parte desta nuvem. Então, a LGPD eu acho importantíssimo, eu acho que a gente precisa regrar de alguma forma, porque a quantidade de dados hoje na nuvem é uma enormidade, mais de 90% de todos os dados que foram fabricados nos últimos 5 anos estão na nuvem, ou seja, a história, nossa história, né, nossas fotos, ninguém tem mais foto impressa. Então, a sua história de vida, o desenvolvimento dos seus filhos estão na nuvem. Se acontecer alguma coisa com ela, né? Não só documentos, não só empresas, mas como a nossa própria vida se torna muito vulnerável. Agora, Edson, você acredita que em algum momento nós faremos um movimento contrário ao da digitalização? Eu não digo voltar ao analógico, seria impossível, mas, sei lá, modular o que vai para o digital, o que vai para a nuvem? Acredita que as pessoas em algum momento vão tentar se preservar mais? Olha, eu sou, né, coordeno o Centro de Inovação de uma escola de negócios e a gente sabe que tem documentos, tem bibliotecas hoje que tem documentos ali de quase 1000 anos. Você pode ver um pergaminho de 1000 anos. Você não tem um arquivo digital em que, se você gravou o seu arquivo num disquete há 5, 6 anos atrás, aquele disquete com um furo no meio, hoje você não consegue ler o que está escrito ali. Você precisa ter algo para codificar aquilo. Então, eu acho que informações importantes ainda vão ser analógicas, tá? Ainda vão ser físicas, onde vão ser materiais. E eu vejo um meio termo. As empresas vão ter que ter sua parte analógica, sua parte digital, indoor. E, sim, a maioria dos dados, o grande volume de tráfego, sim, vai para a nuvem e essa não tem, é um caminho sem fim. Isso é o futuro, mas é aquela história. Reze, mas tranque o carro, sabe? Eu acho que tem um meio termo aí que a gente vai ter que pensar. Perfeito. Conversei com Edson Machado Filho, coordenador de empreendedorismo e inovação do IBMEC São Paulo. Claro, em destaque, o apagão cibernético e as consequências, também dicas valiosas para as pessoas se protegerem e também as reflexões para onde nós caminhamos quando falamos dessa vida digital. Edson, um grande abraço, volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de semana. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um momento tão sensível da parte de inovação. Muito obrigado. Grande abraço, até a próxima.